Mas como é que eu fiz essa maquiagem aqui só com produtos baratinhos? Como é que eu vou te ensinar? Para essa maquiagem, eu comecei limpando a minha pele e hidratando. E logo depois eu vim com a blendagem da Pop. Ela serve como primer também, então eu gosto de vir com ela, que ela reforça a durabilidade da maquiagem. Daí eu vim com a minha base de sempre, a Stay Fix da Ruby Rose. Diluí um pouquinho dela com a blendagem da Pop e apliquei na minha pele toda. E já vim com o contorno. Misturei esses dois tons, o primeiro e o segundo dessa paletinha. Já vim contornando o rosto todo. Da mesma paletinha, eu peguei o último tom e já passei o blush, né? Usei esse tomzinho de contorno como blush. Pozinho pra poder selar tudo. Eu uso esse pó banana da Face Beautiful. Minha pele é mista, então eu selo toda a zona T. Mandíbula, queixo, testa, embaixo dos olhos, nariz. Ainda mais o nariz, que o nariz abre bastante. Eu selo todas essas áreas. Já veio pegando o outro pozinho pra poder varrer todo esse excesso de pó que ficou na minha pele. Você vê que eu vou dando batidinhas com a esponja pra poder selar bem. E aí depois eu pego o pó compacto com cor pra poder varrer só o excesso que sobra. Mas a minha pele vai ficar bem seladinha. E eu deixo um tempinho na minha pele também. No vídeo eu não mostro, mas ele fica uns minutinhos na minha pele. Já venho com o fixador de maquiagem, borrifo bastante, molho bastante, vai tirar esse aspecto de pó da pele. E já venho com meu ventiladorzinho pra poder secar tudo isso, né? Secar mais rápido. Aí eu usei dois tonzinhos de sombra da mesma paleta que eu vou usar pra fazer os olhos. Então eu peguei o branquinho da paleta e um brilho rosinha. É o mesmo brilho que eu vou usar nos olhos também. E usei de iluminador. Passei em tudo, gente. Ai, uma das partes que eu mais gosto da maquiagem é do iluminador. Ilumina o rosto todo, nariz, arco do cupido, no cantinho da lágrima, embaixo da sobrancelha. Ai, em tudo. E aí, eu já venho com a sobrancelha. Eu uso a paletinha de sobrancelha, a mesma de sempre. E aí eu vou preenchendo a minha sobrancelha. Penteio pra cima e pra baixo dos meus pelos, pra ver onde tem falha. E aí eu venho, misturo os dois tonzinhos da paleta, o segundo e o terceiro. E eu vou misturando e vou preenchendo a sobrancelha. Eu não gosto de fazer uma sobrancelha tão marcada e nem tão escura. Então eu misturo os dois tons para poder chegar num tonzinho parecido com a raiz do meu cabelo. Eu faço o começo da sobrancelha bem esfumadinho para não ficar nada marcado, para não ficar uma sobrancelha quadrada, marcada, porque não é o tipo de sobrancelha que eu gosto. Eu gosto de uma sobrancelha mais natural, mais esfumada. Daí eu já vou pros olhos. Eu misturei um tomzinho, eu misturei um tom de uma paleta com um tom de outra para poder fazer o esfumado. O primeiro esfumado eu usei dessa paletinha aí que eu mostrei. Eu usei um tom dessa, um tom de uma outra paleta da Ruby Rose que eu já tenho há muito tempo, para poder ficar esse marrom mais escurinho. E aí eu venho aplicando. Depois eu pego o meu outro pincel, um pincel um pouquinho mais fofinho de esfumar, mas ele é pequeno. E eu peguei um tomzinho mais aberto. É tipo um laranjinha mais aberto, para poder esfumar esse marronzinho mais escuro. Já vim passando o tom mais escuro embaixo também. E aí eu venho com o tom mais clarinho para poder esfumar as bordas. E pego aquele mesmo combinho que eu usei como iluminador e já passo no começo dos meus olhos, que é o branquinho e o brilhante. Depois eu ainda pego um outro brilhinho para poder passar no meio desses dois. Eu venho aplicando com o pincel, mas logo depois eu vou aplicando o brilho com os dedos, porque eu acho que pigmenta mais o brilhinho com os dedos do que com o pincel. E aí eu passo no comecinho do olho, respeitando o esfumado marrom que eu fiz. E venho com um outro tomzinho de brilho, é um brilhinho marronzinho, que eu não gravei, né? Mas é um brilhinho marronzinho e venho no meio desses dois tons. Passo o lapisinho preto, eu passo o lápis preto só em metade da linha d'água e já venho passando meu rímel. Passo muito bem meu rímel, eu passo umas 2 camadas de rímel, tanto nos cílios de cima, tanto nos cílios de baixo.
Gosto de passar em zigue-zague pra não ficar os gruminhos, né? Pra não ficar aqueles gruminhos de máscara de cílios. E aí eu vou passando em zigue-zague e de baixo pra cima. Aí vocês vão ver que eu manchei, né? Borrei. Aí falei, preferi esperar que quando secar a gente vai resolver isso. Vou mostrar como é que eu faço. Muito fácil, muito simples. Já venho com o meu contorninho de boca. Contorno meus lábios. É um marronzinho. Marrom meio vermelhado. Contorno. Faço meu contorninho respeitando o meu formato natural da boca. E peguei um batom em bala. Ele é praticamente da mesma cor do contorno. Ele é um pouquinho mais rosado do que um. Ele é um pouquinho mais rosado. E aí eu pego um pouquinho dele com um pincel e vou passando no lábio, esfumando esse lapisinho que eu passei de contorno, para não ficar marcado. E preencho todo o lábio com batom e já venho com gloss. Esse gloss é da Max Love, gloss transparente. E passo no lábio todo. Esse é meu lip combo favorito. O lápis de boca para contornar, um batonzinho de um tomzinho parecido do contorno e o gloss transparente. Esse é meu lip combo favorito. Eu acho que foi muito lindo. Lembra do borrado? Do borrado de rímel? Então, a gente vai resolver isso agora. Agora já secou. Eu vou vir com um pincelzinho de sobrancelha, a escovinha, né? Do lado da escovinha do pincel de sobrancelha. E vou passando ali até sair o borrado. E depois eu venho com a minha esponjinha para poder ter certeza que saiu a mancha toda. Muito simples, muito simples. E essa foi a maquiagem, gente. Eu amei. Foi super rapidinho de fazer. Não demorei nem 20 minutos para poder fazer essa maquiagem completa. E eu achei que ficou linda. O esfumadinho bem sutil, bem simplesinho. Eu amei. E se você gostou, não esquece de deixar um like pra mim, comentar e se inscrever no meu canal. Beijo!